Sobre essa declaração de Lula, que disse aí, né, entre aspas, só faltou capuz porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. É muito complicado você generalizar num universo de milhares de pessoas de várias regiões do país, num Brasil que é tão diverso, você apontar que não tinha ninguém destes grupos citados por Lula. De que forma que isso deve cair para a campanha dele, deve ser usado cada vez mais pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, a exemplo do que a Thaís Arbex falou, e também para os outros, porque até Ciro Gomes se pronunciou sobre isso hoje. Bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. É uma declaração gravíssima. Parece que o Lula não aprendeu nada, inclusive com episódios recentes da política internacional. Houve em 2016, quando Hillary Clinton disputava com Donald Trump a presidência dos Estados Unidos, a declaração dela de que o eleitorado do Trump era um cesto de deploráveis. Aquilo pegou muito mal para a campanha da Hillary Clinton, criou, evidentemente, um sentimento de unidade entre os eleitores do Trump, facilitou para ele o crescimento, para a demonstração de que o outro lado desprezava com arrogância e empáfia quem quer que fosse uma voz divergente, a despeito de 4 anos depois ter tido a invasão no Capitólio, quando Trump espalhou aquela narrativa de que a eleição foi roubada, porque mesmo que haja dentro de um grupo de eleitorado alguns indivíduos que incorrem em algumas barbaridades, como foi a invasão do Capitólio, o candidato rival não pode fazer uma generalização nesse sentido. O Lula hoje está tentando passar pano para a própria declaração, para usar a expressão popular nas redes sociais, dizendo que se referia só ao palanque do Bolsonaro e não a todos os manifestantes. Mas quando a gente pega ali o contexto, vê que ele não especificou isso e estava falando da falta de presença de negros, de pardos, de trabalhadores. Então ele pareceu falar realmente sobre aquele segmento do eleitorado que estava se manifestando nas ruas, o que é absolutamente legítimo. E todo político precisa ter cuidado ao criticar segmentos da própria sociedade. Não é que isso seja proibitivo, mas a crítica tem que ser correspondente aos fatos. E nesse caso não é. Nesse caso é uma ofensa, você está associando a um grupo supremacista que surgiu na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, teve vários ressurgimentos ao longo do século XX, não só racista, mas também anticatólico, anti-judeu, anti-asiático, anti-imigração de uma maneira geral, houve execução sumária de inocente. É um comportamento gravíssimo ao qual ele associou o eleitorado do Bolsonaro. E é claro que a campanha do Bolsonaro vai explorar isso contra o Lula, e ficou muito ruim para ele, até judicializar, como vocês estão colocando, o que é correto, porque certas declarações demandam algum tipo de responsabilização e punição.